Capítulo 17. Desde que não tenham caráter de cleresia e comércio, de organização político-econômica, mesmo que tenham seus erros, seus claros doutrinários, suas falhas de caráter conceptivo, desde que, repito, haja intento puro e são de atingir a perfeição pelos caminhos do que é verdadeiro, bom e belo, os agrupamentos humanos de sentido espiritualista se fazem dignos de atenção e respeito. Os dois maiores agravos são aquele apontado acima e o sectarismo arraigado. O primeiro faz da fé meio de vida e ponto de partida para obtenções radicalmente escusas, faz com que seus donos usem e abusem de erros e crimes, a ponto de se fazerem contraditores da lei de Deus, vindo assim a cometer tremendos erros de base e reflexão. Em nome de Deus, falando de Deus, procuram subverter até mesmo a ordem divina, abrindo caminhos pelo mau exemplo para que os menos avisados desçam pelos abismos tenebrosos. E o segundo, o sectarismo arraigado, comete a tremenda falta que é truncar toda e qualquer possibilidade evolutiva. Para os sectários, a verdade chega a ser a mentira que eles conhecem, consomem e recomendam. Para eles, a mediocridade representa toda a sabedoria. Temos visto muito disso tudo entrando casas adentro, penetrando no pensamento de legiões de irmãos, e por vezes é chocante observar, pois elementos de grande capacidade em outros setores de atividade, em outros ramos de conhecimento, revelam-se oclusos, obtusos, estreitos, misoneístas, quando se trata de encarar de frente o problema da verdade. Eles, que parecem desejar a verdade e de fato a desejam, a seu modo e gosto, o que realmente fazem nada mais representa do que estabelecer o mais ferrenho programa de mediocridade. Pensando que defrontam a verdade, tudo quanto fazem é visualizá-la pelo ângulo mais deformador, menos recomendável. Entrando em uma pequena casa espírita, a fim de servir a alguém que nos pedira socorro através de oração, fomos topar uma briga entre concepções opostas. O homem, convidado a falar, bastante instruído sobre o espiritismo, conhecedor de muitos livros sagrados e nada escravo de sectarismos, antes de tecer comentários, leu o seguinte trecho de Krishna, com o fito de lembrar uma verdadezinha simples, conhecida e reconhecida desde remotos dias. Aspas. Escutai, pois, diz Krishna, um enorme e profundíssimo segredo, o ministério soberano, sublime e puro. Para se chegar à perfeição, é mister conquistar a ciência da unidade, que está acima da sabedoria. É mister elevarmos-nos até o ser divino, que está acima da alma, mais alto mesmo que a inteligência. Ora, esse ser divino, esse amigo sublime, existe em nós próprios, está dentro de cada um de nós, porque Deus reside no interior de cada homem, mas poucos sabem encontrá-lo. Ora, eis o verdadeiro caminho da salvação, uma vez que vos tenhais apercebido do Ser Supremo, que está acima do mundo e que está em vós mesmos, decidi-vos a abandonar o inimigo que se disfarça sob a forma do desejo. Dominai as vossas paixões. Os gozos que os sentidos procuram são como que a fonte dos desgostos futuros. Fecha aspas. E o discurso do orador seguiu-se maravilhoso, formidando, porque ele filtrara perfeitamente o ensino, demonstrara o programa cristificador pelos caminhos do amor e da ciência, pela renúncia do reino do mundo. Todavia, para o presidente do centro, espírito obtuso, curto de cultura e de entendimento, a coisa andara muito fora dos quadrantes espíritas. Para ele, aquele irmão estava a se transviar, porque o espiritismo era aquilo, somente aquilo que ele conhecia e praticava, que mal conhecia e piormente praticava. E foi com profunda dor na alma
que na secretaria ouvimos o presidente fazer a sua queixa, chegando a dizer ao orador que se fosse para dizer tais coisas, mais convinha que nada dissesse. O mensageiro, consciente do programa planetário, sabendo perfeitamente que o Espiritismo terá que vir a ser completado a fim de ser a síntese total das revelações, porque Kardec não o terminou do ponto de vista informativo, assim como não o começou com a codificação, porque os primeiros passos foram dados no tempo em que ele, Kardec, vivera a personalidade de João Rus, foi dizendo: a ignorância é de fato a mãe de todos os erros e crimes. Já não quero falar dos antigos, transformando as grandes revelações em obras de cleresias e quitandismos político-econômicos. Lembro apenas o que andaram fazendo com os trabalhadores da restauração, chamados de reformistas ou protestantes, como os transformar em sectários, criando em torno de suas respectivas informações e informações totalmente incompletas, verdadeiros tabus sectários, verdadeiras hostes religiosistas, perfeitas legiões fanatizadas. Quando será que irão entender que o Espiritismo representa a súmula de todas as revelações e que, para estendê-lo sobre toda a carne, estão trabalhando todos aqueles que, antes da vinda do Cristo, pelas eras passadas, andaram instruindo as raças e os povos? Alguém que estava ao lado, pesaroso por ouvir e ver aquilo, acrescentou: o Espiritismo, para muita gente, ainda não é a excelsa doutrina que se fundamenta nos 3 sentidos da lei de Deus, que é o documento dos Cristos planetários. Para muita gente, ele é apenas mais uma seita, mais uma religião, sem ter nada com a moral que harmoniza e dignifica, com o amor que sublime e diviniza, e com a revelação que adverte, ilustra e consola. Infelizmente, meus amigos, essa é a realidade, porque ele mesmo, o Espiritismo, não pode forçar ninguém a compreender de uma vez e para sempre, de um golpe radicalmente, qual seja a extensão da verdade total. Portanto, a verdade estará sempre à espera daqueles que forem desejando se tornar verdadeiros, enquanto que muitos pretensos verdadeiros nada mais poderão fazer, por ora, do que manejar a boca da contradição.